Como é que a China, o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1,5 bilhões de habitantes, tem passado aí por uma queda na sua demografia, uma queda nas taxas de natalidade? Não é novo para todo mundo que na década de 70 a China criou a política do filho único. Ela viu que a, com tanta gente, né, no país, a pobreza seria iminente lá na frente. Então, o governo chinês, na década de 70, começou a frear, a reduzir. E uma das formas que ela tentou fazer isso foi através da política do filho único, né? Que é uma forma anticoncepcional, vamos dizer assim, imposta pelo governo. Mas o que é que está acontecendo? Essa política do filho único está se revertendo nos dias de hoje de forma negativa. O saldo de jovens na China está caindo e o saldo de idosos vem crescendo cada vez mais. Isso é um problema porque uma população velha custa mais aos cofres públicos, à previdência, e a mão de obra fica mais barata, mais cara, desculpa, né? A mão de obra fica mais cara. E a China, como ela tenta passar os Estados Unidos, não é interessante para ela perder essa característica dela, que vem desde a década de 80, 90, início dos anos 2000. Né? Não é à toa que a China ela conseguiu crescer tanto economicamente, mão de obra extremamente barata. Né? Para vocês terem uma ideia, esse é o crescimento da população ao longo dos anos. Você vê em 1970 nós temos o pico, né? A, a, até o finalzinho da década ali, onde começa a surtir efeito a política do filho único, onde inclusive essa política, né, ela foi muito criticada pelos países mundo afora, pelo fato de as mulheres terem que abortar crianças fêmeas, crianças meninas, né? E o alto abandono de crianças. Pois se o governo pegasse uma família com mais de um filho, essa família era penalizada por multas ou outras coisas que poderiam estar ali encobertas pelo fato de da China ser um regime fechado e a mídia não poder expor à tona notícias graves, como assassinato de crianças, dentre outras coisas mais cruéis, ou cruéis tanto quanto o assassinato de crianças. Né? Então nós vemos essa redução da população chinesa ao longo dos anos. Então a política do filho único vai começar, né, exatamente ali em 1949, com Mao Tse Tung. Era radicalmente contra, né, o controle da natalidade, pois ele achava que o aumento populacional seria o motor da China. Então veja que a política do filho único antes, né, não era pensada, e sim seria um motor para funcionar, para que a China se tornasse uma grande potência. Em 1955 aí começa a escassez dos alimentos, né? A primeira tentativa de conter o índice de natalidade é feito a partir de ali. Em 79, 3 anos após a morte de Mao Tse Tung, né? O ex-chefe de governo da China, ele aprova, o governo, melhor, aprova, né, a política do filho único, finalzinho dos anos 70, e aí a política do filho único evitou 400 milhões de nascimentos, né? Então, nós temos aí exceções e uma multa, que era o que falavam que aconteceria, né? A multa, mas
segundo outras fontes, outras matérias, dizem que houve sim o assassinato, o aborto de muitas crianças, né? Então, primeiro, as exceções, né? A proibição não se aplicaria, né, às 56 minorias do país, né? Então, aquelas minorias do país, pessoas do campo, não era afetado aí tanto quanto o pessoal da cidade com a política do filho único. E aí vinha a multa, né? Que era uma penalidade que variava de acordo com a província, ou seja, com o estado de origem e a renda, tá? É, a mídia, né, relatou que o casal rico, né, um casal rico pagou 440 mil reais, né, que é equivalente a 1,3 milhões de yuans, que é a moeda da China, para o segundo filho. Então, veja que a multa é extremamente grande, né, e se ela não é paga, você acaba sendo preso, tá? Acaba sendo preso. Bom, e aqui tem uma linha do tempo bem interessante, que é exatamente a linha do tempo que mostra a evolução e desevolução da política do filho único, né? No final dos anos 70 nós temos aí essa política para conter, temos as exceções. Em 2008 vem os escândalos de aborto forçados, né? Que levou aí uma discussão nacional, tá? E essa política precisava de ajuste. Em 2012 veio o caso da mulher de 23 anos obrigada a abortar aos 7 meses de gravidez, né? E aí gerou outra repercussão. A ONU interviu e começou o debate. E aí em 2013 começa a mudança, né? Que permite que os casais possam ter até 2 filhos. Se ao menos, aí tem uma regra, né? Se ao menos um dos pais for filho único. Então, a partir de 2013, se um casal ou o marido ou a mulher forem filhos únicos, esse casal ele pode ter mais de um filho, né? Mas mesmo assim, ainda não seria o ideal. E nós chegamos no debate de 2015, que o Partido Comunista Chinês, o PCC, ele anuncia que casais poderão ter até 2 filhos, sem a regra de um dos membros, né, do casal ser filho único ou não. Então, essa é uma imagem da época da, da propaganda do filho único, né? A China queria que os chineses não tivessem filho para que a pátria deles viesse ser, né? Viessem ser grande, honrassem o seu país, a sua pátria, né? Então, várias dessas propagandas eram veiculadas no país, tá? Tentando promover a política do filho único. Mas de onde veio essa ideia da teoria do filho único? Por que, né, esse método anticoncepcional? Nós temos as teorias demográficas. As teorias demográficas elas fazem projeções para a população. Algumas teorias, né, vão dizer que a população, a pobreza, melhor dizendo, é gerada pelo o aumento da população. E aí isso começa com a teoria de Malthus, né? A primeira teoria, onde Malthus ele fala que a pobreza ela vai ser gerada, né, por causa da desigualdade de crescimento de dois fatores, né? Primeiro, o fator população e o fator alimento. Malthus dizia o quê? Dizia que os alimentos eles crescem em PA, né? Progressão aritmética. Já a população cresce em PG, que é a projeção ou progressão geométrica. A progressão geométrica ela cresce muito mais do que a projeção aritmética, portanto gerando pobreza na população. Porém, a teoria do filho único, né, a política do filho único vai ser embasada na teoria neomalthusiana, que diz que a pobreza seria
gerada, né, pela a superpopulação, tá entendendo? Como a China passou aí do bilhão, né, de gente lá no país, pensaram nessa teoria de Malthus para tentar evitar a pobreza, né? Então, essa forma de anticoncepcional é, imposta pelo governo, né, freou aí o grande boom, né, o boom baby que chama, o baby boom, tá? Temos a teoria reformada e a teoria ecomalthusiana, mas eu não vou falar delas nesse vídeo, tá? E o que é que acontece? Hoje, a China, que antes incentivava os casais a não terem filhos, né? Hoje está sendo o inverso. A China está querendo incentivar os chineses a terem filhos. Para quê? Para que a mão de obra não fique tão cara e que o envelhecimento não seja tão grande, né? Custando muito caro aos cofres públicos do governo lá do PCC. Mas o que acontece? Os jovens não querem mais ter filhos por opção própria. A maioria, todos envolvidos no mercado de trabalho, né, envolvidos aí com essa vida contemporânea que nós temos hoje, a maioria deles não querem participar dessa vida familiar. E aí deixa uma pergunta no ar. Será que o Partido Comunista Chinês, o PCC, que antes colocou aquela medida, né, uma medida da política do filho único, que colocava ali, né, impunha na população para não ter filhos, será que agora eles vão impor a população para ter filhos? Isso é algo a ser pensado e amadurecido, e são cenas dos próximos capítulos que estão por vir. Então, esse é o vídeo, né, que eu tinha para mostrar para vocês sobre essa transição chinesa, que é interessante, pois se o país não conseguir reverter a situação que criaram, né, eles podem aí correr o risco de não bater os Estados Unidos em um futuro próximo, que é uma meta que os chineses estão almejando muito. Beleza, pessoal? Então, valeu. Até nosso próximo vídeo aí, onde a gente vai estar discutindo atualidade, discutindo geografia e outros temas em questão. Ok? Então, curta, compartilha e até a próxima.